Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. Eu sou o Herbert Mouzinho e este programa é transmitido pela TV Boas Novas e pela Rádio Boas Novas FM 105,9 em Cabo Frio. No programa de hoje vamos falar sobre saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou recentemente a primeira imunoterapia para pessoas com câncer de pulmão inicial, ou seja, quando a doença ainda está localizada e não atingiu outros órgãos. O câncer de pulmão é a principal causa de morte entre homens no Brasil e a segunda entre mulheres, atrás apenas do câncer de mama, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para falar sobre esse assunto e sobre essa excelente novidade para as pessoas que passam pelo problema, o tratamento de câncer de pulmão, nós recebemos hoje a diretora executiva do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e oncologista clínica da Rede D'Or do Rio de Janeiro, Clarissa Baldotto. Olá, doutora, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Olá, bom dia, Herbert. O prazer é meu. Doutora, por que é tão importante, então, ter a imunoterapia liberada para as pessoas com câncer de pulmão inicial? Então, nos últimos anos, nós tivemos enormes avanços no tratamento do câncer de pulmão, passando, inclusive, pela quimioterapia, depois a terapia-alvo, e mais recentemente essa estratégia que nós chamamos de imunoterapia. Só que, num primeiro momento, ela vinha sendo utilizada com muito sucesso para pacientes com doença avançada, né? São pacientes que já têm um diagnóstico com metástase e que não são pacientes curáveis. A gente usa a imunoterapia para melhorar o tratamento, para controlar a doença, para melhorar a qualidade de vida. E agora, recentemente, essa medicação, como ela funcionou muito bem para pacientes com doença avançada, ela vinha sendo estudada para pacientes que foram operados, estão sem doença, como se fosse uma forma de prevenção que a doença volte, que é o chamado tratamento adjuvante, é o termo técnico que nós utilizamos. E esse estudo mostrou benefício e recentemente, então, ela foi aprovada no Brasil para essa forma de utilização. Doutora, o que significa um câncer de pulmão inicial? É realmente, de fato, quando ele está começando, a doença está sendo diagnosticada ainda de forma precoce? Isso, exatamente. A gente tem alguns critérios para poder definir isso, né? Então, quando nós, através de exames, como por exemplo a tomografia, o PET scan, a ressonância de crânio, que são exames de imagem, através desses exames, nós conseguimos avaliar se essa doença está localizada no pulmão ainda, em um pulmão, ou se ela já comprometeu outros órgãos. Quando ela está localizada no pulmão, normalmente nós recomendamos um tratamento para tirar a doença dali, que na maioria das vezes é a cirurgia. Tem algumas exceções, mas na maioria das vezes é a cirurgia. E quando nós entendemos que mesmo após a retirada toda do tumor com a cirurgia, existe um risco elevado de ter sobrado alguma coisa, do tumor retornar, recidivar, nós indicamos tratamentos para prevenir isso. Até esse mês, né, até a semana passada, era a quimioterapia, o tratamento. E nós continuamos utilizando a quimioterapia. Nós sabemos que ela é capaz de ajudar também. E agora nós adicionamos a imunoterapia a essa estratégia para melhorar mais ainda o resultado da cirurgia. Mas essa detecção é feita através de exames de imagem, quando nós decidimos se o paciente deve ser operado ou não. A gente sabe que a quimioterapia é um tratamento muito agressivo, né, na maioria dos casos. Nesse sentido, existe uma diferença, um ganho de qualidade mesmo nesse tratamento, do ponto de vista do conforto do paciente em relação à imunoterapia? Isso tudo é muito individual, tá, Herbert? Às vezes a gente fala da quimioterapia, os pacientes têm medo, apreensão, não é bem assim, né? Hoje nós temos medicamentos que ajudam muito a controlar os sintomas e cada pessoa tolera de uma forma. Mas, de fato, olhando comparativamente, os efeitos colaterais da quimioterapia são piores na maioria dos pacientes do que da imunoterapia. Na verdade, eu falo que são armas diferentes, né? Como se a gente fosse contando com um exército e a gente vai agregando novas habilidades ali no nosso exército para lutar contra o câncer. Então, a quimioterapia, de uma forma bem simplificada, ela vai matar aquelas células que estão multiplicando muito rápido, que é o que o câncer faz. A imunoterapia é como se ela ajudasse o seu sistema imunológico, o seu próprio exército, para ir lá combater as células. Então, um é aliado do outro nessa guerra, né? Mas, de fato, a tolerância em geral é muito boa da imunoterapia. Doutora, existem tipos de câncer de pulmão?
Sim, isso é uma coisa muito importante também. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer oncologia, a gente tratava bem genérico, assim, né? Tem câncer de pulmão ou não tem câncer de pulmão? E o que mais evoluiu no conhecimento, que propiciou esses novos tratamentos também surgirem, foi o conhecimento da doença, né? Então, hoje nós sabemos que são muitos subtipos diferentes de câncer de pulmão. É, de uma forma geral, a gente divide assim, câncer de pequenas células e não pequenas células, mas ainda assim existem subdivisões. Hoje o que nós fazemos, a biópsia é muito importante, é muito importante conscientizar os pacientes disso. A biópsia ela te dá uma informação importante sobre o subtipo, e hoje nós temos uma capacidade de até olhar o DNA da célula tumoral e entender o que aconteceu de errado ali que fez o câncer aparecer e guiar os nossos tratamentos baseados nesse defeito, digamos assim, que nós encontramos. Bom, a imunoterapia vem nesse sentido mesmo de tornar mais modernos os tratamentos, já que a senhora está falando aí sobre, desde que a senhora começou lá 20 anos atrás, de como os tratamentos vêm evoluindo. Isso, de fato, pode trazer um pouco mais de esperança para as pessoas que têm esse tipo de tumor? Sim, sem dúvida, né? Nós temos dados disso hoje. Se a gente compara hoje a probabilidade de cura e de tempo, de controle de doença, né? Porque às vezes a gente fala muito de cura, mas tem muitas pessoas que convivem com a doença muito bem, vida normal, né? Que é uma coisa muito boa. Se a gente compara de 20 anos atrás com agora, foi um salto enorme, né? A gente já tem isso no mundo, na maior parte do mundo. E é por isso que a gente tem que brigar para que essas novas tecnologias de exames e de tratamento, que elas sejam adotadas no mundo todo, né? Existe ainda uma desigualdade de acesso a esses tratamentos, né? Quando nós olhamos o próprio Brasil mesmo. A senhora falou aí, entre os tipos de câncer, falou do câncer de não pequenas células. O que significa isso? É a forma, a célula, todo câncer ele se origina de uma célula normal nossa ali, que começa a ficar crescendo de forma desordenada. Então, o não pequenas células é como se fosse um tipo de célula diferente do outro. E são doenças, acabam sendo doenças muito diferentes. A imunoterapia, por exemplo, ela hoje é utilizada para os dois tipos de tumores, no contexto de uma doença avançada, mas nessa nova aprovação pós-operatória, ela é para o câncer de pulmão não pequenas células, que é um câncer que normalmente a gente opera. O câncer de pulmão pequenas células, em geral, ele é mais agressivo e ele não é operável, na maioria das vezes. E o não pequenas células é o que a gente acaba fazendo a cirurgia. Então, a imunoterapia é indicada para esses casos, e o paciente precisa ter no tumor dele um que a gente chama de marcador, um biomarcador. É um teste que a gente faz na própria biópsia ali do tumor, ou da parte que foi retirada, chamada PDL1. Porque quando você tem esse marcador no seu tumor, ele indica que a chance da imunoterapia funcionar é maior. Então, hoje não é para todo mundo, isso é importante lembrar, né? Você precisa conversar com o médico para saber se o seu caso é um caso que tem indicação de fazer esse tratamento. Qual é o tipo mais comum? O mais comum é o não pequenas células do subtipo adenocarcinoma, que a gente chama, um não escamoso, que acomete inclusive também pacientes não fumantes, né? Hoje a gente também tem pacientes que nós sabemos que existe uma incidência que não é tão baixa quanto a gente imaginava de pessoas que nunca fumaram e também têm câncer. O nosso tema de hoje é o tratamento do câncer de pulmão. A Anvisa liberou recentemente a imunoterapia para pacientes com tratamento de pulmão inicial. Bom, nossa convidada de hoje é a doutora Clarissa Baldotto, ela é do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e oncologista clínica da Rede DOR do Rio de Janeiro. Doutora Clarissa, de forma geral, como é que funciona esse tratamento por imunoterapia? Nós já sabíamos há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, que o nosso sistema imunológico, né, nossos mecanismos de defesa, eles são capazes de destruir tumores, né, isso pode acontecer, mas que por algum motivo as células tumorais elas adquirem uma capacidade de desligar o nosso sistema imunológico, como se fosse um interruptor, né? Ele vai lá e diz, não me ataque, né, sistema imunológico, para a célula sobreviver. E isso por muitos anos foi motivo de debate, de estudo, com alguns tratamentos um pouco decepcionantes no início, até que recentemente algumas descobertas mostraram para a gente um caminho, né? Então essa que eu mencionei até anteriormente, essa proteína chamada PD1, né, esse PDL1, é um desses interruptores que o tumor usa para poder driblar o nosso sistema imunológico.
um outro que se chama CTLA4 também, que nós utilizamos. Então, esses medicamentos chamados de imunoterapia são anticorpos, né, que nós injetamos no paciente, então é uma medicação venosa, e ele vai ligar de novo, ele vai bloquear essa barreira que o tumor faz no nosso sistema imunológico. É como se ele voltasse a ligar o interruptor do nosso sistema imunológico. Fala, não, pode atacar, que isso aí é um tumor, precisa ser destruído. Então, de forma bem simples, né, é assim que funciona. A descoberta dessas proteínas gerou um prêmio Nobel, né, acho que 2 ou 3 anos atrás. Então, foi uma descoberta muito importante na medicina. Nós temos hoje essas principais 2 medicações, que nós chamamos anti-PD1, PDL1 e anti-CTLA4, que usa para outros tumores também, mas, na verdade, a sensação que a gente tem é que abriu uma janela de oportunidade, porque tem 1000 outras formas, muita coisa sendo estudada. Eu acho que os próximos 10 anos vão ser muito ricos em novos tratamentos para câncer. A imunoterapia ela já é realizada, já é utilizada em outros tipos de tratamento para câncer, inclusive de pulmão, talvez em estágios mais avançados? Sim, sim. Na verdade, foi um boom, né? Depois que as drogas foram descobertas, e o início foi em melanoma. Melanoma era um tumor que a gente tinha muito pouco para oferecer aos pacientes, a quimioterapia funciona mal. E hoje nós vemos pacientes com melanoma avançado curados, eventualmente por conta da imunoterapia, ou vivendo com a doença por muitos anos. E depois foi caminhando e sendo estudado com outros tumores, pulmão veio logo em seguida, de uma forma que, assim, antigamente a quimioterapia é o cerne do tratamento do câncer de pulmão, e agora migrou. Agora todo mundo usa imunoterapia e alguns pacientes a gente vai indicar quimioterapia. Então mudou radicalmente o tratamento. E hoje é utilizado para tumor de rim, tumor de colo de útero, enfim, tem uma série de tumores onde a gente utiliza. Mas em pulmão, a gente até então utilizava, os estudos todos mostravam benefício no paciente com doença avançada. Né? E agora, né, a gente já sabe agora que também pode beneficiar pacientes que estão sem doença, que foram operados, como prevenção. É engraçado porque para a gente que é leigo, né, parece algo estranho, né? Se pode usar um tipo de terapia no estágio mais avançado, não se poder usar essa mesma terapia no estágio inicial. Por que existem esses tipos de diferenciação? É que a doença, quando ela... Primeiro que os estudos são mais fáceis, é mais fácil a gente estudar inicialmente na doença avançada, porque você está vendo a doença, você consegue medir o quanto que ela reduz, o efeito que o remédio tem ali, né? Na doença inicial, muitos pacientes vão ficar curados só com cirurgia, eles não precisariam de outro tratamento. Então, o desenho dos estudos que fazem a gente concluir se funciona ou não funciona, eles são mais fáceis inicialmente no paciente que tem doença visível ali, que você está vendo o tumor. Então é meio que uma rotina na oncologia, você começa a estudar em pacientes que têm doença e testa se está funcionando, se vê e vai caminhando depois para o outro cenário que é a doença inicial. Mas acho que a sua pergunta é assim, o câncer ele é uma doença muito complexa, né? Às vezes a gente quer resolver, toma um remédio vai resolver tudo. Então, como eu disse, tem vários subtipos de câncer e em cada estágio da doença ela se comporta de forma diferente. Então, nem sempre um remédio que funciona para um paciente que tem uma metástase num lugar vai funcionar para um paciente que está sem metástase. A doença muda, a biologia dela, ele se transforma ao longo da evolução. Um exemplo disso, por exemplo, é a doença cerebral, né? A gente tem, o câncer de pulmão é um exemplo de câncer que dá muita metástase para o cérebro. E até alguns anos atrás, alguns medicamentos que funcionavam muito bem na metástase do fígado, do pulmão, do osso, não funcionavam na metástase do cérebro. Então a gente teve que estudar para entender por que isso acontece, né? Nem sempre tudo que parece óbvio, lógico em medicina a gente precisa pesquisar. De fato. Agora a senhora falou nos medicamentos que são usados na imunoterapia. Esses medicamentos, hoje eles são acessíveis também para quem necessita usar o sistema público de saúde? Pois é, ainda não, né? São medicamentos de custo muito alto, né? O tratamento do câncer tem se tornado um tratamento de um custo muito elevado. Existem algumas exceções de alguns centros que conseguiram acordos, né, ou formas de utilizar, mas eu diria que de uma forma geral os pacientes no SUS eles não têm acesso ainda à imunoterapia, nem para doença avançada, né, que na verdade a gente já usa há alguns anos e ainda não está disponível.
É uma pena, né? Existe uma perspectiva para que, talvez daqui a alguns anos, esses tratamentos sejam acessíveis também às pessoas que utilizam o sistema público de saúde? A gente espera que sim, Herbert. Assim, existe um movimento da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, das sociedades de pacientes. Existe muitas pessoas estão preocupadas em tornar isso acessível. Isso não é um problema só do Brasil, tá? Essa discussão a gente vê nos congressos, né? Congressos americanos, europeus, mesmo em países ricos. A gente vê que essa discussão é muito atual, porque tem se tornado, os pacientes vivem muito tempo usando uma medicação muito cara cronicamente, né? Então o custo vem, uma coisa boa, que são os melhores resultados, mas junto com isso veio um custo muito elevado. Bom, o câncer de pulmão mata todo ano 1.800.000 pessoas no mundo inteiro. São quase 5 mil mortes por dia. Aqui no Brasil são 30 mil mortes registradas todos os anos por causa dessa doença. Bom, nossa convidada de hoje é a diretora executiva do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e oncologista clínica da Rede D'Or do Rio de Janeiro, doutora Clarissa Baldotto. Doutora Clarissa, vamos falar um pouquinho então sobre o câncer para que as pessoas entendam um pouco mais sobre essa doença. Quais são os principais sintomas que podem ligar o alerta para que a pessoa busque o atendimento médico para tentar um diagnóstico? Pois é, especificamente do câncer de pulmão, ele é um câncer silencioso, né? Ele nem sempre vai gerar sintomas no momento inicial. Sintomas comuns, quando acontecem, são tosse, perda de peso, falta de ar, pode ter sangramento quando tosse. Esses são os sintomas, dor, eventualmente no tórax, né? Esses são os sintomas mais comuns. Mas no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil, nós temos dados que 70% a 80% dos pacientes eles são diagnosticados com doença avançada, com metástase. Então é um desafio descobrir a doença inicial. Pouca gente sabe, mas para pacientes que fumaram, e esse é o maior fator de risco para o câncer de pulmão, e aí tem critérios, né, um determinado volume que a pessoa fumou, a partir de 55 anos, eles são considerados grupos de risco, e eles devem fazer um rastreamento com tomografia de tórax anual. Então, isso é uma informação que pouca gente sabe, né? Isso já tem dado mostrando que é benéfico. Como as mulheres fazem mamografia, fazem o preventivo, o fumante ou ex-fumante com uma alta carga tabágica, acima de 55 anos, deveria procurar o médico para fazer essa busca, justamente para a gente tentar encontrar a doença mais inicial e curável. Bom, doutora, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que vai ser a mais difícil de todas desse programa aqui, né? Como é que a pessoa sabe que fumar faz tanto mal, em longo prazo quase uma sentença de morte, e mesmo assim continua fumando para causar uma doença tão grave quanto o câncer de pulmão? Bom, primeiro assim, existe uma culpa grande, né, em quem descobre câncer de pulmão e fumou. Às vezes eu sempre tento desmistificar isso, né? Uma geração atrás que foi muito estimulada a fumar, e isso talvez seja o que a gente tem que ficar ligado, né? Não deixar de jeito nenhum essa propaganda positiva do cigarro voltar, seja disfarçada com um cigarro eletrônico, qualquer outra coisa que venha junto. Então existe, e o vício no cigarro é um dos mais difíceis de combater. Então muitas vezes a pessoa quer e ela simplesmente não consegue. O índice de falha, mesmo para as pessoas que tentam parar de fumar, é muito alto. Então, o que eu digo não é fácil. O primeiro ponto é reconhecer que não é fácil mesmo, né? Que às vezes a pessoa quer e não consegue, e que ela precisa de ajuda. E hoje nós temos várias formas, né, de tratamento medicamentoso, de terapia, de acompanhamento, grupos de apoio que podem ajudar. O importante, a mensagem importante é que não importa quando nem como, parar de fumar sempre é benéfico. Em qualquer momento, idoso, vale a pena. Tem diagnóstico de câncer, vale a pena parar de fumar. O risco sempre vai ser reduzido, não só do câncer, mas de outras doenças que são associadas ao cigarro também. Doutora Clarissa, teve uma coisa que a senhora falou lá no primeiro bloco que eu achei muito interessante, como a gente já está chegando no finalzinho do Conversa Pública, gostaria que a senhora falasse mais sobre isso, por favor. A senhora disse que para os próximos 10 anos há boas expectativas em relação ao tratamento do câncer de pulmão. Por que os médicos, os especialistas, têm essas esperanças de que esses tratamentos vão ter essas notícias boas para a próxima década?
Porque nós tivemos avanços no conhecimento da doença, como eu falei, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje nós sabemos que tem mutações, quais são as mutações que acontecem no DNA que propiciam o aparecimento do tumor e a velocidade que medicamentos que conseguem combater esses problemas, esses defeitos, têm sido desenvolvidos é muito rápida. Esse ano, a gente, além da imunoterapia, nós tivemos a aprovação de pelo menos 3 medicações chamadas terapias-alvo para câncer de pulmão. Então, eu diria que é um conhecimento médico atrelado a investimento na área de pesquisa e tecnologia, né? A tecnologia permite isso. Hoje a gente consegue olhar um DNA inteiro da célula num curto espaço de tempo, coisa que demorava meses há anos atrás. Então, juntando isso tudo, a velocidade de desenvolvimento que a gente tem visto, se isso continua nos próximos 10 anos, eu sou testemunha ocular dessa mudança, então eu acredito de fato que vai ser uma revolução, vem sendo e vai continuar sendo uma revolução. Câncer é a doença uma das mais importantes hoje, né, que aflige a humanidade. Então tem um interesse enorme da gente de pesquisar, entender e resolver esse problema. Bom, doutora, a gente está, então, chegando no final do Conversa Pública. Antes de qualquer coisa, quero agradecê-la por sua participação aqui no Conversa Pública e também parabenizar por esse trabalho tão importante que a senhora e toda a comunidade médica, em especial aí os oncologistas, que trabalham ajudando as pessoas que passam por um problema tão sério quanto o tratamento de câncer. Muito obrigado por sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Até logo. Até logo. Com isso, encerramos a Conversa Pública de hoje, agradecendo também a você que nos acompanha pela TV, pela internet, também pela Rádio Boas Novas FM 105,9. Um grande abraço, até a próxima edição.